Seja bem-vindo aqui ao canal. Caso tu não conheça o canal, esse canal ele é sobre assuntos literários. E eu tô trazendo aqui a segunda parte de um livro, que é o livro Essencialismo, que eu li no ano passado, no início do ano passado. Eu comecei a montar um roteirinho dele para poder trazer, porque realmente ele, apesar de não ser um livro tão grande, ele tem quase todo ele. O que tem aqui dentro é muito importante de falar. Ele não é um livro lá muito redundante, que fica trazendo a mesma informação o tempo todo. Então eu montei um roteirinho e essa é a segunda parte do livro Essencialismo. Esse livro ele é dividido em 4 partes. A primeira parte eu já fiz. Vou deixar aqui em cima no card de informações o primeiro vídeo. E agora vou trazer a segunda parte do livro. Então, na segunda parte do livro, lá atrás a gente falou sobre a essência, que é a primeira parte, e sobre os capítulos que tinha dentro da primeira parte, que eu achei bem importante trazer. E agora a segunda parte fala sobre explorar. Basicamente, ele traz esse assunto explorar e tu fica pensando, tá, explorar, o que o essencialista tem a ver com isso? Se ele quer o essencial, o que ele vai explorar? Mas ele fala que os não essencialistas, eles se empolgam com quase tudo que aparece na frente deles. Né? Quase tudo é empolgante, então quase tudo acaba com o tempo se tornando importante. Mas os não essencialistas, eles fazem isso mais por estarem correndo atrás de todos e de todas as oportunidades. E eles exploram menos. Então o que chega para eles é o que vale. De uma pessoa que não é essencialista. Uma pessoa que é essencialista, não. O que chega para ela, ela avalia, ela discerne, ela para discernir, que nem eu falei ali no primeiro vídeo, que fala sobre a pessoa parar para escolher e no momento da escolha ela discernir o que é melhor ou não para ela. E por isso, os essencialistas, eles acabam por explorar, no momento em que eles vão discernir o que é melhor para eles ou não. Os essencialistas, eles passam boa parte do tempo mais explorando, pois o propósito deles é discernir as poucas coisas que realmente são vitais, das muitas que são triviais, para poder fazer uma boa escolha. Entre essa exploração que uma pessoa que é essencialista ela faz, ela procura escapar, que é os benefícios de estarem disponível. Se tu te compromete com várias coisas ao mesmo tempo, tu vai ter que estar comprometido com todas essas coisas e estar disponível para todas essas coisas ao mesmo tempo. E se tu para explorar, analisa o que é bom para ti e tu escolhe só o que tu realmente tem condições, tu te torna uma pessoa indisponível. E tu te torna disponível somente para aquilo que realmente é necessário. O não essencialista, ele sempre está ocupado demais para pensar na vida, porque ele já tem muitas coisas que ele assumiu sem parar para analisar, para discernir, para escolher e para explorar se aquele era o melhor caminho. O essencialista não, ele cria espaço para escapar e explorar a vida. Ele cria espaço para, antes de tomar uma decisão, fazer uma escolha consciente. Para ter foco, é preciso escapar, para criar o teu momento de foco. Se tu não tem tempo, tu vai ter que criar tempo. E se tu não anda tendo tempo, tu vai ter que analisar por que tu não anda tendo tempo. Se tu realmente não tá fazendo mais coisas do que tu tens condições de fazer. Isso é determinar o que é essencial para tua vida. Tem uma parte ali que fala sobre o escape, que traz a história do Bill Gates. Não traz a história de vida do Bill Gates, traz uma reflexão sobre a vida do Bill Gates, de como ele faz esse processo de escape. Ele procura criar um espaço para ler. O cara é extremamente ocupado, tem uma empresa muito poderosa que criou todo um estilo de vida para algumas pessoas. E o Bill Gates, ele regularmente tira uma semana de folga da Microsoft para ler e pensar. Ele chama essa semana de Thinks Week. Ele faz isso desde 1980. Isso mesmo na época em que a Microsoft estava passando por uma grande expansão, né? Mesmo quando ela passou pelo período dela de maior expansão, o Bill Gates ele continuou tirando uma semana no mês ou a cada tanto tempo para pensar e para ler, para ter novas ideias. Ele percebeu que aquilo ali estimulava nele a criatividade. E desde lá
ele continua mantendo esse mesmo ritmo, esse mesmo padrão, porque ele entendeu que aquilo estimulava nele o que ele mais precisava para continuar com o negócio dele, que era criatividade. Pode ser 2 horas por dia, 2 semanas no ano, 5 minutos toda manhã. O importante é tu criar um espaço para escapar daquele momento de ter que estar o tempo todo focado no que tu tá fazendo, de sempre estar ocupado tentando pegar um transporte público, de sempre estar ocupado no transporte, no meio do caminho, dentro do teu transporte privado para ir pro trabalho. Tu sempre tá ocupado, tu sempre tá fazendo alguma coisa. E aqui nesse capítulo do livro sobre o escapar, com a história do Bill Gates, ele te incentiva a procurar uma forma de escapar da tua vida da forma como ela é hoje. Logo em seguida vem o olhar. O olhar é ver o que realmente importa. É tu parar e pensar no que realmente importa para tua vida e olhar tudo em volta. Uma das ideias é fazer um diário com o intuito de ser jornalista da própria vida. Tu registrar as coisas que tu fez ao longo do dia. Como foi que aquelas coisas mais importantes que tu fez ao longo do dia surgiu tempo para te fazer? Tu já vinha te programando para fazer isso? Ou deu uma brecha e tu conseguiu fazer? Como é que foi? O lápis mais fraco é melhor do que a memória mais forte. É muito bacana essa frase, porque às vezes a gente realmente acha que precisa ter um monte de coisas. Precisa ter um caderno daqui a pouco igual a esse, uma caneta maravilhosa, assim, assada, para trazer a melhor escrita e deixar registrado o teu dia, quando na verdade um lápis e um papel de rascunho já serve para te soltar a tua mente, colocar as coisas e ver no teu dia o que tu faz que realmente é importante. Seguido, nessa mesma parte do livro, nessa segunda parte que fala sobre explorar, ele também traz um capítulo falando sobre brincar. Ele que eu me refiro, tá, é o autor do livro, que é o Greg Mack. Vamos chamar ele de Greg. O brincar é adotar a sabedoria da sua criança interior. Ken Robinson, que estuda sobre a criatividade humana, ele disse o seguinte: a imaginação é a fonte de todas as formas de realização humana. É a partir da tua imaginação, ou seja, da tua criatividade, desse brincar, que tu consegue desenvolver novas ideias do que tu vais fazer mais ali pra frente, de como tu vais colocar em prática. E aí, nesse momento, surge ali a comparação novamente. O livro, ele é todo assim. Ele, o tempo todo, vem trazendo comparações entre o essencialista e o não essencialista. Até marquei uma página aqui que mostra isso. Ó, o não essencialista e o essencialista. E numa dessas partes, que é no brincar, tem essa comparação e fala que o não essencialista, ele acha que brincar é algo trivial, é uma perda de tempo. Enquanto o essencialista sabe que brincar é essencial, ele sabe que brincar estimula a experimentação. Então, estimula a tua capacidade criativa, a tua capacidade de pensar em algo diferente, sair da caixinha, sair fora do quadradinho. Também fala sobre Stuart Brown, que ele é fundador da National Institute for Play, que diz que brincar estimula a plasticidade cerebral, a adaptabilidade e a criatividade. Nada desperta mais o cérebro do que brincar. Brincar, essa plasticidade cerebral que eles falam, é sobre a tua capacidade ali, daqui a pouco, de conseguir manter os teus neurônios ativos, porque a gente sabe que ao longo da vida a gente vai perdendo neurônios. Tanto que para as crianças, o brincar é muito importante. Ele não é só algo trivial, para a criança é algo essencial, para que ela consiga se desenvolver num adulto mais capacitado para enfrentar lá na frente os problemas e as adversidades que vierem a surgir na vida adulta. E depois ele fala sobre dormir, que muita gente troca o sono para ser mais produtivo. Não troca nem o sono para poder se divertir, troca para ser mais produtivo, para continuar trabalhando e trabalhando e trabalhando cada vez mais. Ele fala que dormir é proteger o teu patrimônio. O maior patrimônio que temos no mundo somos nós, então tu está protegendo o teu corpo quando tu está indo dormir. Uma das maneiras mais comuns de prejudicar a nós mesmos é dormir pouco. O essencialista sabe que dormir, o sono, é fundamental para funcionar no padrão mais elevado. Não é dormir por dormir, é dormir o sono que é necessário para descansar.
E aí ele faz uma comparação de como os não essencialistas se comportam em relação ao sono e o essencialista, ele vê o sono. Uma pessoa que é essencialista, ela vê o sono de uma maneira diferente. O não essencialista, ele dorme 1 hora menos de sono, achando que ele está tendo 1 hora a mais de produtividade. O essencialista, ele dorme 1 hora a mais de sono, que são várias horas a mais de produtividade. Para o essencialista, dormir para os fracos. Para o não essencialista, dormir é para quem tem alto desempenho. Para o não essencialista, dormir é luxo. Para o essencialista, dormir estimula a criatividade. Para o não essencialista, dormir provoca preguiça. Para o essencialista, dormir permite alcançar o nível máximo de contribuição mental. E para o não essencialista, dormir nos impede de fazer tudo. A privação do sono, para quem não sabe, ela compromete a capacidade de analisar e de priorizar, que é uma das coisas que ali no primeiro vídeo eu venho falando, que é sobre discernir, que é um dos capítulos que tem dentro da primeira parte do livro. A primeira parte do livro, ela fala sobre a essência e que a tua essência, ela vai decidir o que é melhor para ti, mas tu não vai conseguir tomar uma decisão se tu estiveres com a tua capacidade de discernimento prejudicada. E a falta de sono, ela faz isso. A maior prioridade é proteger a capacidade de priorizar. Dormir bem, assim, ajuda a fazer menos, porém fazer de uma forma melhor. E faz durante horas em que estiver acordado. Então, tu consegue fazer de uma forma melhor durante as horas em que tu estiver acordado. E não tu fica acordado te arrastando por aí. Ainda, nessa segunda parte, fala sobre selecionar. E ele vem falando sobre o Derek Sivers, que é um palestrante famoso do TED. Se alguém não sabe o que é TED, pesquisa daqui a pouco o TED Talks, que vai ver sobre o que se trata o TED. E o Derek Sivers, ele fala que o segredo é submeter a decisão a uma prova de extremos. Eu achei muito interessante isso. Ele diz tipo assim, se a tua resposta não for um absoluto sim, a resposta deve ser não. Então, se a tua resposta para o não for um absoluto sim, a tua resposta ela definitivamente tem que ser não. O exemplo é quando a gente não se entusiasma, na verdade, com nenhum candidato num processo seletivo. O não é a resposta certa para todos. Se nenhum deles te entusiasmou de verdade, então tu não vai dizer sim, né? Só para fazer a pessoa perder o tempo dela e tu perder o teu tempo vendo onde é que aquilo ali vai. Um exemplo disso é o nosso próprio armário. O armário, sim, o armário de roupa. Eu guardo tal coisa para um dia eu usar. Quando? Não sei. Então eu tenho um definitivo não para minha pergunta. Não sei. Assim o guarda-roupa ele vai ficando abarrotado de coisas e tu tem que ter trabalho de estar arrumando aquilo ali o tempo todo. Se tu tem menos coisas, menos trabalho tu também tem de arrumar, menos tempo tu perde com uma coisa que não é importante. E também tem outra regrinha para tu dar um definitivo sim pro teu não, que é a regra dos 90%, que consiste em avaliar uma decisão ou dilema com uma nota de 0 a 100. Se a nota for menor que 90, mude automaticamente para 0 e a rejeite como opção. Assim evita ficar na indecisão ou em algo com nota de 60 ou 70. Então, se a tua nota não chegar até 90, ficou em 89, será que eu levo essa roupa? Não, tu não vais usar. Ficou em 89, essa roupa talvez eu vá usar em tal data, mas em outra data eu não tenho certeza se eu vou usar. Então, não leva. Uma habilidade essencialista que exige admitir a realidade de perder para ganhar. Ou seja, eu vou deixar de ter algo, mas em compensação, eu não vou ter algo que vai mais me atrapalhar ou que vai 50% me atrapalhar e só 50% me ajudar. Quando eu tiver algo, vai ser realmente que vai ser funcional e importante para mim. A gente chegou na terceira parte do livro agora, terminando de falar sobre essa regrinha dos 90%. No próximo vídeo eu volto e termino de falar da terceira parte do livro.